E com todos esses dados, a gente conseguiu dois principais resultados. O primeiro foi a concentração em massa dos fungos na atmosfera aqui de São Paulo durante esse período, né, que é o período de inverno. A gente observou que aproximadamente 2% da massa do material particulado é exclusivamente desses esporos fúngicos e 8% do carbono orgânico é também desses fungos. É importante porque eles vão contribuir, então, para causar diversos problemas respiratórios e como a gente não sabia quantos por cento era, a gente não considerava muito esses... A gente sabia que tinha, mas não considerava muito esses compostos biológicos, né? Outro resultado importante é que a gente fez uma análise estatística, que a gente chama de análise de componentes principais. A gente, usando todos esses elementos, esses íons e esses carboidratos, a gente conseguiu determinar as principais fontes do material particulado. Então a gente observou aqui a queima de biomassa, que a gente viu que é 28% de toda a massa do material particulado. Então aqui está envolvido também a emissão de partículas formadas através da emissão do isopreno, que é um gás, né, na atmosfera, e a formação da partícula a partir desse gás, então um indicador da presença desse gás na atmosfera, que foi então a principal fonte. Aqui a gente também tem a fonte veicular, que é de veículos leves, que a gente encontrou. Nesse primeiro fator, a gente também encontra veículos pesados, devido a alguns compostos que a gente observou também relacionado com esse queima de biomassa. A outra fonte que a gente observou foi a ressuspensão do solo. No material particulado 10, que foi o que a gente analisou, a gente encontra grande concentração dessa ressuspensão do solo, relacionada a esses elementos, alumínio, silício, ferro, que a gente analisou. A gente também observou a formação de aerosol secundário, que seria a formação da emissão primária foi um gás e depois na atmosfera formou essas partículas. Então, pode ser uma fonte veicular, por exemplo, pode ser uma fonte industrial, mas como aqui na região a gente não tem muita indústria, então é mais a questão de veículos mesmo. Quando a gente faz essa análise estatística, sempre sobra uma porcentagem que seria outra fonte que a gente não tem traçador suficiente para conseguir determinar que fonte que é essa. Então, 24% de todo o material particulado seria essas outras fontes, né, que poderiam... A gente acha que grande parte dessa 24% é veicular, porque a gente tinha poucos traçadores para veículo, então a gente conseguiu algumas fontes veiculares de veículo leve, mas a gente acha que ainda ficou um pouco faltando alguns traçadores para representar essa fonte. Por isso que até tem um ônibus aqui, que pode ser veículos pesados, ou uma fonte industrial. A gente não pode também se basear num estudo de curto prazo, porque você tem que considerar as inúmeras variações climáticas, sazonais e de transporte para fazer essa identificação. Então, a continuidade da medida em outros períodos e também em outros períodos do ano, né? E estudando de onde pode vir um transporte e, eventualmente, medida em outros locais também, complementariam, né, o conhecimento que a gente vai formando sobre o aerossol. Agora, a gente sabe também que tem outras partículas de origem biológica que são menores, que estão situadas nessas partículas que a gente chama de finas e ultrafinas. Então, o interesse dela agora é ver quanto dessas partículas mais finas ainda, e que essas têm acesso ao aparelho respiratório inferior, quantas dessas partículas também são de origem biológica.